João capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A irmã da igreja achou? Glória, Amém. glória, glória. Diz a palavra do Senhor: assim andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tome teu assento glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando o irmão Mário ligou para mim, me convidando para ministrar a palavra do Senhor, confesso que quando ele disse o tema, o meu coração ardeu, e até em em alguns momentos, eu fiquei um pouco preocupado, porque ministrar pelo aquilo que perdemos faz com que nós vamos a refletir, e quando nós começamos a refletir, nós observamos que muitas coisas ficaram para trás. E quando eu estava ali na empresa, eu pedia para o Senhor um versículo e algo que eu pudesse falar aqui nessa noite. E o Espírito Santo me trouxe esse versículo, e eu disse: Senhor, mas eu já li várias vezes esse versículo. E eu disse: Senhor, como é que eu vou pregar este versículo dentro deste tema? Deus me fez levar ao livro de Isaías, mas você não precisa abrir, querido. No livro de Isaías, no capítulo 10, versículo 27, diz a palavra do Senhor assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. E o segundo versículo: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Dentro de muitas coisas nós poderíamos enumerar quais são o que perdemos, o que deixamos na caminhada da fé. Mas aqui aprove o coração de Deus e ao meu coração colocar algumas palavras aqui, mas tem muitas coisas que perdemos pela caminhada. A primeira das coisas que hoje em dia se observa nas igrejas neopentecostais, e quando se fala isso, não se fala só do âmbito de Parobé, mas fala do mundo ou do universo, aonde tem uma igreja que professa e glorifica o nome do Senhor, está faltando fé. Para se cumprir o que o mestre disse: porventura quando eu retornar encontrarei eu fé na terra. A segunda coisa que o Senhor colocou ao meu coração é a obediência. Muitas pessoas não conseguem mais ser obedientes. Outra coisa que perdemos na caminhada, e muitos já perderam, era a santidade. A santidade muitos perderam. Algo terrível que não deveria ter sido perdido por esta geração ao qual eu faço parte, que se chama temor. O temor, perderam o temor. Algo além, que se vai muito além do temor, perderam-se os dons espirituais, perderam-se os dons. É verdade, Deus. E ainda se perdeu o maior amor, o maior dom, o amor. As pessoas não se amam mais, nem dentro da própria igreja existe o verdadeiro amor de Deus. Em muitas igrejas que nós observamos e vemos grandes movimentos, nós vamos observar e achamos que lá existe puro amor. Não tem. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Porém, Deus, ele não age aonde há discórdia. Deus não pode se manifestar aonde há falta de fé. Deus não pode se manifestar aonde há santidade. Aleluia. Deus não pode se manifestar aonde não há dons espirituais. Não tem como. Isso são as coisas que perdemos. E quando eu falo em dons espirituais, pulando um pouco da mensagem, eu observo quando eu era menino, pastor, antes de sair da igreja. E ali naquela fase da minha infância eu observei a decadência da igreja. E isso é necessário que aconteça, porque não é para todos. Deus vai vir buscar um povo separado, escolhido, um povo que se prepara para morar no céu. E não são todos que vão morar no céu. Aleluia.
Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E essa decadência ocorreu quando na igreja se ia, irmão Mário, e os jovens e meninos tinham um grande temor de Deus e depois tinham um temor do pastor. Como assim você está falando? Porque refletia a presença e a glória de Deus naquele que ministrava a palavra. Os líderes da igreja eram a referência de Deus na terra. Eu me lembro quando eu era menino que se falava, quando o pastor vinha, se colocava as melhores coisas para receber o pastor na casa. Sabe o que acontecia? Muitos jejuavam, os pais jejuavam e os filhos ficavam com medo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, a santidade de Deus, a fé, o temor, os dons espirituais e o amor de Deus era tão evidente na vida daquele que liderava a igreja, que aonde ele chegava, o pecado era descoberto. Aonde ele chegava, a presença do Espírito Santo de Deus dizia: tem pecado na casa. Então se criava um grande temor. Quando se dizia que o pastor, que era a referência de Deus na terra, ia na casa, se tinha um grande temor. Pensava: meu Deus, eu tenho que pedir perdão, porque vai vir a referência de Deus na nossa casa. Então o que ocorre é que no meio que nós vivemos, muitos pastores perderam tudo isso, e inclusive perderam a referência de serem homens de Deus. Mas graças a Deus que ainda existem os remanescentes, ainda existem aqueles que não se dobraram, existe ainda aqueles que não se corromperam, existe ainda aqueles que dizem a verdade quando tem que ser dita a verdade. E quando eu falo em dons espirituais, não ficava nada escondido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se manifestava e havia línguas estranhas. E quando o Espírito Santo de Deus se manifestava, havia profecia. E quando havia profecia, Deus ademoestava e avisava. E eu observo e quero dizer para você ter convicção que uma profecia é de Deus. É por isso que muitos, pastor, têm perdido algo na caminhada. Sabe por quê? Porque eles mistificam a coisa. O que é mistificar? Eles acham que todas as coisas têm que ser levadas para o âmbito espiritual. E eu começo então através da fé. Tem muita gente que diz que tem fé, mas observa bem, como é um congresso para a juventude, eu vou falar diretamente para a juventude. Chega um momento na fase de um jovem que a sua vida e o seu próprio corpo e a sua mente entra em um colapso mental e físico normal e natural da humanidade, tanto homem como mulher, e ocorre que ele sente o desejo de arrumar uma companheira, porque o seu relógio, aleluia, biológico está avisando: chegou a hora que você vai ter que ter um compromisso, você vai ter que ser pai, você vai ter que ser mãe, você vai ter que ser um obreiro. Isso é natural que aconteça. Mas sabe o que acontece? Aí o jovem vem para a igreja, ele prega, ele ora, ele canta, ele busca a presença de Deus, e ele diz que tem fé, mas aí ele mistifica tanto a fé que ele mistura as coisas. Aí ele faz isso: Senhor, eu estou de olho naquela jovem lá do colégio. Ela usa batom, ela corta os cabelos, ela usa mini saia. Ela não tem uma conduta de cristã, não tem. Mas tem uma irmã na igreja que Deus também está me colocando no coração. Mas ela não é tão bela. Ela não tem uma aparência tão bela. E ele mistifica a coisa e ele diz o seguinte: Deus, eu vou fazer uma prova contigo. Se amanhã de manhã eu chegar do colégio e aquela jovem lá do colégio, a primeira que eu ver, a crente e a não crente, e eu ver ela com uma blusa branca, é a resposta que tu tem para mim. Meu Deus do céu! Sabe o que o adversário vai fazer? A mundana vai chegar de roupa branca e você vai dizer: é de Deus, é de Deus. E aí a tua fé é abalada. Por quê? Por que a tua fé é abalada? Porque você vai se casar, você vai contrair matrimônio com aquela que não faz parte. E a Bíblia Sagrada nos revela e diz, aleluia, que a união com o mundo é abominação para Deus. Aleluia, a Bíblia diz que não existe comunhão entre as luzes e as trevas. Não tem comunhão. Também a
a palavra do Senhor diz, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que dentro de uma casa não pode haver um jugo desigual. Aleluia, o crente quer ir para a igreja, mas a não crente não quer ir para a igreja. Aleluia, o crente quer que a esposa tenha uma conduta de serva de Deus, mas ela não quer ter uma conduta de Deus. E o que ocorre é que cria-se uma pessoa em que a sua fé é abalada. Mas se vocês tivessem analisado a Bíblia Sagrada, levando para o âmbito espiritual as coisas que são espirituais e usando para o mundo material as coisas que são materiais, você entenderia obviamente que a pessoa com quem você deveria contrair matrimônio era uma serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dentro desta fé, existem muitos aí por aí que recebem profecias. E se você observar a Bíblia Sagrada, você vai ver algo tremendo da parte do Senhor. Meu Deus. Por isso é que muitos perderam a fé na caminhada. Sabe por quê? Porque chegou uma raça de pessoas, uma raça de pregadores que gostava de dizer: Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, você vai ser próspero, Deus vai te dar uma esposa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas não é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que faz o que o Senhor manda. E Isaías chega na casa, aleluia, de Ezequias e diz: olha aqui, ó, coloca a tua casa em ordem, senão morrerás. Mas está tão deturpada a fé que ninguém consegue mais crer. Sabe por quê? Porque Satanás colocou uma venda nos olhos e ele analisa espiritualmente as coisas que são materiais, e as coisas que são espirituais ele analisa materialmente. Não, acho que não é de Deus. Deus. Incrível que pareça, porque todos querem que Deus responda aquilo que você quer que Deus responda. Amém? Ouça Deus. É bem fácil você ouvir da boca de Deus ou de um profeta aquilo que você quer ouvir. Mas quando você ouve da boca do servo do Senhor: endireita as tuas veredas, coloca as pedras do altar no lugar, porque não estás andando conforme as sagradas escrituras. Aleluia, oh aleluia. Quando você ouve: não contrai matrimônio com aquela que é mundana, contraia com aquela que é espiritual. Aí você não quer ouvir, aleluia. Isso é para os jovens. Por isso que a fé está abalada. Meu Deus. Não consegue glorificar o nome do Senhor, não consegue dar glória a Deus, não consegue dar aleluia. E aí você vai dizer: mas irmão João, o senhor é um homem casado, o senhor nunca foi jovem? Fui jovem. Passei por momentos difíceis da minha vida, mas eu encontrei um homem tão poderoso que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele me deu tanta sabedoria que eu consegui analisar o que era santo como era santo, e o que era material como era material, porque a Bíblia Sagrada foi escrita, aleluia, para aqueles que são espirituais, mas também ela existe algumas coisas que são materiais aqui. Amém, Jesus. Você tem que entender para que a tua fé não seja abalada. Ouça. O que dizer de obediência? Meu Deus. Obediência. Aleluia. Honra teu pai e a tua mãe para que vá bem sobre a face da terra. Meu Deus. Eu não posso obedecer. Observa algo terrível. Se você não consegue obedecer o teu pai e a tua mãe que você enxerga, imagina Deus que vive no abstrato. Se você não consegue obedecer a Deus, a mãe e o pai que você vê todos os dias, como é que você vai obedecer a Deus? Meu Deus. Aleluia. Você acha que eu, como pregador do Evangelho, gostaria que você estivesse dando pulo, falando em línguas estranhas, mas o Espírito Santo de Deus quer que você entenda que você perdeu algo valioso. Aleluia. Meu Deus. Ouça Deus. Eu me lembro que o meu pai, quando ele ia fazer um negócio, a primeira pessoa que ele corria, meu pai era um feiticeiro. Depois ele aceitou Jesus, a primeira pessoa que ele ia perguntar para o pastor da igreja. E isso não é demagogia, não é querer alisar o pastor desta igreja, não. Aleluia. Porque eu vim para esta igreja, porque antes de entrar nela, eu observei o pastor e a sua esposa. Meu Deus. E sabe o que eu fiz? Não é para afagar os ouvidos de vocês, porque eu encontrei um homem chamado Cristiano, que está aqui no altar, que eu vi a santidade de Deus na vida dele. Porque na vida dele se manifestou o amor quando ele abriu as portas da sua casa
para me pousar, porque eu não gostaria de voltar para Novo Hamburgo. E ele nunca tinha me visto e me colocou num lugar muito agradável. Sabe por quê? Porque eu vi santidade nos cabelos da pastora. Que quando eu entro na igreja eu vejo aqueles cabelos, parece que são dourados como ouro. Eu fico imaginando, Senhor, foi esse evangelho que eu conheci. Foi esse evangelho que eu conheci. Então, se a sua fé está abalada e você não sabe como conduzir a tua vida, lembre que você perdeu valores pela caminhada da fé. E um dos valores é esse: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor significa, aleluia, o que diz em 1 Coríntios capítulo 6 e 29, aleluia, 6 e 19: ou não sabeis que vós sois templos de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas que fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Santidade no coral. Quando o coral canta, parece que o céu se abre. Mas os meus olhos humanos não veem pessoas chorando. Não. E eu preciso revelar para você aqui hoje. Se você observar o irmão João sentado em cima do púlpito, você vai ver que ele fica olhando para toda a igreja. Sabe o que o irmão João fica dizendo lá? Senhor, pega o irmão fulano e enche do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, pega a irmã fulana e enche ela do Espírito Santo de Deus. Senhor, pega a irmã fulana, a irmã Betrana, e enche ela do Espírito de Deus. Senhor, enche o irmão Cristiano da tua presença. Meu Deus. Cada vez que eu sento ali e dobro meu joelho no altar do lado do irmão Cristiano, eu sinto a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Indiferente de alguns lugares que você chega, perto e você tem repúdio. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está na tua vida, não porque você quer, é porque Ele te escolheu. E quando você tem a presença de Deus, não são todos que você engole, mas você precisa ter amor, amor, amor. O valor da santidade perdida. Como é que eu adquiro santidade? Santidade, ninguém é santo de um dia para o outro. Santidade significa separação e serviço. Santidade tem que ser separado. Mas separado do quê? Separado do mundo. Porque a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas buscai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só pode se tornar alguém santo quando você está imbuído no Evangelho de Cristo. Aleluia. O pastor desta igreja não é santo, mas ele está no caminho da santificação, porque ele não falta culto, ele se esforça, ele ora, ele busca a Deus. Aleluia. Esta é a diferença, que muitos olham e dizem: meu Deus, mas eu queria que descer que nem ele. Ele é igual a você, é um ser humano cheio de falha, cheio de dificuldades, mas a diferença dele é que ele está prestando um culto a Deus. E ele, ao prestar o culto a Deus, ele está no caminho da santificação. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém pode. Glória seja dada ao nome de Jesus. Temor, ninguém mais tem temor, meu Deus do céu. Sabe o que é temor? Temor é quando você sente a presença do Espírito de Deus e a tua alma sente tanta vergonha que você poderia se esconder, mas você está sentindo a presença do eterno Deus, e o Espírito Santo de Deus está ali, e o Espírito Santo de Deus começa a falar com o Pai dizendo: tu me enviastes e eu estou aqui até a consumação do século. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Por isso que Salomão foi muito sábio, porque ele disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Amém. Sabe por que muitos não conseguem ter sabedoria de como conduzir a sua vida? Sabe como muitos não têm conseguido ter sabedoria? Porque não tem temor de
Deus. E sem temor de Deus não tem sabedoria para conduzir o casamento. Sem o temor de Deus não tem sabedoria para conduzir o trabalho. Sem temor de Deus não tem como conduzir o trabalho. Sem temor de Deus não tem como permanecer casado até que a morte separe. Tem que haver temor de Deus. E Ele é o princípio da sabedoria. O que falar dos dons espirituais? Cadê as línguas estranhas, meu Deus? E quando você vê, irmão Mário, observa só. Perdendo tanto, meu Deus do céu. Fui numa igreja que eu não posso nem dizer o nome. Cheguei lá, estava um baterista, brincão desse tamanho, Fogo nele, Deus. um brinco atravessado nos beiços. Santo Espírito bem-vindo aqui. Daqui uns minutinhos desceu um fogo estranho lá, bem estranho, e começou a falar língua estranha e pular, e os meus ouvidos não entenderam nada. Sabe o que você perdeu perdendo o temor de Deus? Até os teus ouvidos deixaram de ser espirituais. Eu estava numa igreja um certo dia pregando, e uma missionária estava junto ali ajudando embaixo. Eu comecei a orar, e o Espírito Santo de Deus me mostrou um espírito maligno agindo na vida de uma mulher. E aquela mulher começou a rodopiar no meio da igreja, começou a gritar e parecia uma língua estranha. Mas era uma língua estranha que eu conhecia, porque meu pai foi feiticeiro. E eu conhecia que aquela língua não era a língua dos anjos, era uma língua da pombagira. E ela começou a rodopiar, e a irmã que estava do lado, sem ouvidos espirituais, sem temor do Senhor, sem dons, sem amor, sem nada, que havia perdido. Ela, ai, glória a Deus, ela foi batizada com o Espírito Santo, e está desse jeito, com a vida virada do avesso, separada, casou-se 30 vezes, 20 vezes, sei lá quantas vezes, com a vida virada do avesso, e estava falando em línguas estranhas, língua do diabo, não era a língua de Deus, aleluia. Sabe o que ocorreu? Eu não suportei, desci, orei por ela, o espírito maligno estava na vida dela, foi obrigado a se manifestar e ir embora, aleluia. Sabe por quê? Porque quem tem temor de Deus, isso você precisa saber, jovem, o temor do Senhor é quando teus olhos olham e o Espírito Santo de Deus fala dentro da tua cabeça, não faz isso, não olha, não faz, aleluia. Esse é o temor do Senhor. Se você tiver temor do Senhor, você vai ter santidade, aleluia. Por que eu li o versículo? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se não houver temor, não tem como haver união dentro de uma igreja. Meu Deus. Quem não teme a Deus não pode respeitar o seu irmão de banco. Quem não teme a Deus não tem como respeitar o líder da igreja. Quem não teme a Deus não tem como respeitar o líder do jovem. Quem não teme a Deus, não teme a Deus. Está em decadência espiritual. Não tem como. Pior de tudo, se não tem todas essas coisas, o que vai ter? O que vamos dizer do amor? Meu Deus. Se eu passar no centro de Novo Hamburgo, meu coração fica triste, pastor. Meu Deus. Porque mesmo sabendo que são vagabundos e não querem trabalhar, eu não suporto ver aquele que foi a imagem de Cristo deitado no chão, uma sarjeta. Deus. E eu já vi pastores passar de lado. Não, esse é só mais um. Não tem fé. Prega que Deus transforma e não acredita que Deus transforma. Meu Deus. Prega em santidade, mas de santidade não tem nada, irmão cristiano. Aleluia. Ouça Deus. Aleluia. Deus, te glória, Deus, te E o versículo que eu li em Isaías, o que dizer dele? O que ele tem a ver com o contexto? Observa o que a Bíblia diz que acontecerá naquele dia. Que dia? Pode ser hoje. O dia pode ser hoje, aqui. Meu Deus. Que a sua carga será tirada dos teus ombros, aleluia. Graças a Deus. E o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Não tem como ter fé, não tem como obedecer,
Não tem como haver santidade, não tem como haver temor, não tem como haver dons espirituais, não tem como haver amor, se não houver unção. Glória a Deus. O que falar de unção? Os leitores da Bíblia Sagrada conhecem no Antigo Testamento. Meu Deus. Quando era sacrificado o cordeiro, se retirava as entranhas. Entranha se fala pelo lado de dentro. E toda a gordura que tinha em volta dos seus órgãos internos, coração, pulmão, rim, e toda a gordura que havia por dentro deste animal, era oferecido como libação ao Senhor. E quando era posto sobre o altar, aleluia, e o altar começava a fumegar, e a presença do eterno Deus descia, e a fumaça subia, o óleo começava a escorrer sobre o altar, e aquele óleo, daquela gordura derretida no fogo, chamava-se o óleo da unção. Glória a Deus. Deus. Então não tem como haver fé, não tem como ter santidade, não tem como ter obediência, temor, dons espirituais e amor sem estar internamente com unção. Mas a unção não é vista por fora, não é esse terno bonito que me dá unção, não é o meu calçado bonito que me dá unção, não é a minha casa abençoada que me dá unção, aleluia, não é nada que me dá unção. Quem me dá unção é a presença de Deus. Quando eu recebo unção? Quando eu vejo um pastor de joelhos dobrados, glorificando e dizendo: Deus! Quanto tempo faz que você não diz: Deus, eu estou aqui. Glória a Deus. O meu coração está aberto diante de ti agora, Deus. Recebe como libação e derrama a tua unção. É por isso que o temor se foi embora, porque antes, quando se olhava, via a gordura por dentro e por fora. Meu Deus. Agora não adianta ser só gordura por dentro e não ter por fora também. Porque a gordura, depois que ela tirava do animal, ela posta no altar. E quando ela posta no altar, ela derramava e todos viam a unção de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Como ter fé, santidade, aleluia, temor e dons espirituais, como? Tendo a unção do Espírito de Deus dentro de nós. Glória a Deus. E quando a unção de Deus está dentro da tua vida, jovem, é automático, aleluia, a unção transborda. É por isso que aquelas que têm o espírito de Jezabel perseguem você lá no colégio. É porque a unção de Deus que você não consegue ver no espelho, mas eles conseguem, o adversário consegue ver a unção. E a unção de Deus na tua vida te torna um ser perfeito. E quando você se torna um ser perfeito, aleluia, Satanás consegue te enxergar de quilômetro, porque o teu rosto brilha, a tua voz é emocionante, a tua voz mexe por dentro, a tua voz mexe por fora. Quando você dá bom dia, o espírito do aniversário, ele sabe que você está tomado de unção, e por fora de você também tem unção. Mas parece que muitos perderam. Não tem como ter tudo isso sem ter unção. E para ter unção, você vai ter que falar em língua estranha, querido. Você vai precisar falar com Deus todos os dias e não somente na igreja. Você precisa ter intimidade com Deus para você ter unção. Você próprio não vai conseguir ver esta unção, mas algumas pessoas vão ver, vão chegar e vão dizer: olha rapaz, ó japonesinho, tu está vestido com uma roupa de trabalho, mas os teus olhos não é de uma pessoa comum, você é diferente. O que você tem? Você é crente? Eu sou um crente em Cristo Jesus. O mais incrível é que você que está dentro da igreja, um do lado do outro, não consegue ver a unção do outro, meu Deus, mas o erro você consegue. Por isso que você perdeu todas essas coisas. Olha o que João diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
da força e graça. É, meu Deus. Força e graça. Deus é luz. Se apagar a luz dessa igreja aqui, não limpar ela uma semana e você entrar aqui dentro, você não vai ver nem um cantinho. Você não vai ver nada, não vai ver sujeira, não vai ver nada. Mas se acender a luz, você vai ver uma fagulha de sujeira. É isso que Deus está dizendo, e Ele ministra ao coração do apóstolo João. E João diz: Deus é luz. Olha aqui, ó. Deus é luz. Abre os teus olhos, Ele está te vendo, ó. Deus está te vendo. É isso que o apóstolo João está dizendo, ó. Deus é luz e nele não há trevas. Não tem como ter treva nele. Agora, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, deixamos a nossa casa e viemos para a igreja dizer: eu sou crente, eu sou crente, sim, eu sirvo a Deus, mas eu não tenho uma novidade de mundo de vida, é porque eu perdi algo. É, meu Deus. Talvez você vai dizer: te coloque de pé. É, meu Deus. Talvez você vai dizer assim: olha, parece que esta mensagem não era para mim. Eu posso dizer que esta mensagem pode ser até para mim que estou pregando. Amém. E ela é para mim. Aleluia. O jugo que te amarra e te sufoca e faz você perder todas essas coisas e muitas outras coisas que poderiam ser enumeradas, Hoje, no nome de Jesus Cristo. ele só pode ser quebrado pela unção de Deus. Aleluia. Ele só pode ser quebrado pela santificação. Ele só pode ser quebrado pelo amor. E ele só pode ser quebrado por uma palavra chamada união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Olha a unção. Não tem como ter, aleluia, unção sem ser unido. Sabe por quê? Porque quando nós falamos a igreja só o Senhor é Deus unida, nós estamos dizendo que nós precisamos estar unidos, sermos irmãos de verdades em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está dizendo: eu tenho unção para te dar, jovem. Eu tenho amor para te dar, jovem. Eu tenho santidade para a tua vida. Aleluia. Eu tenho temor para te dar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha só para encerrar aqui. Observa aqui. Aleluia. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai observar, desde o livro dos mandamentos, das leis morais, a única das leis que foi abolida foram as leis cerimoniais, que era um sacrifício de animais. Isso foi abolido. Porém, as leis morais ainda continuam. Glória a Deus, aleluia. Todas as leis morais de Deus permanecem de Gênesis a Apocalipse. Por isso que Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas sim cumpri-la. E Ele cumpriu. A lei antiga dizia que era necessário um cordeiro para ser sacrificado para haver o perdão dos pecados. Jesus foi o cordeiro de Deus que purificou o pecado. A lei dizia que o cordeiro do bode expiatório ele deveria ir para o deserto para morrer com todas as imundícias do povo em um dia só, chamado Yom Kippur. Jesus foi conduzido ao deserto, mas Satanás achou que ele iria morrer. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é poderoso, que tem unção, que tem graça, que tem sabedoria, ele não morreu e ele está vivo aqui esta noite. Agora observa o que ele diz. Quando ele ordena este mesmo João, no livro de Apocalipse. É, meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E agora ajuda a igreja que está em Filadélfia. Escreve. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Tem que haver santidade. Tem que haver santidade. Amém. É verdadeiro, tem que ter verdade. E o que tem a chave de Davi, glória a Deus, e o que abre e ninguém fecha,
e o que fecha e ninguém abre. Glória a Deus, aleluia. E ele diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Amém. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Sabe o que eu venho dizer para você hoje aqui? Se o teu coração estava triste até agora na mensagem, achando que você perdeu todas essas coisas, Deus manda te dizer: você se acha fraco e pequeno, mas permaneceste fiel, 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 fiel. Por isso que você está aqui hoje. Graças a Deus. Tendo pouca força, muitas vezes com dificuldade você veio à igreja. Mesmo não tendo amor, você se esforçou para amar o teu irmão. Mesmo não tendo temor, você se esforçou para ter temor. Mesmo não tendo santidade, você se esforçou no serviço da obra do Senhor para se tornar alguém santo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz: eis que eu farei as sinagogas de Satanás, são as igrejas que não servem a Deus, e os que dizem ser crentes e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. No versículo tem santidade, tem verdade, tem pureza, tem amor. Olha só o que termina dizendo: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra. Nos livra de toda tentação. É Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus quer resgatar hoje aqui os dons perdidos da tua vida. A tua família não consegue ver Deus em você, talvez porque você se entristeceu com alguma palavra que você ouviu dentro da igreja. Não dê bola para isso, querido. Não dê bola, não te dão oportunidade, não te dão bola. Não dá bola porque você serve a Deus. E se Deus nunca te entristeceu, pastor, por que você vai ficar triste com Ele? E quando você se entristece com Deus, você começa a perder coisas. Porque se você se entristecer com Deus, é óbvio que se você vai se afastar dele. Então eu venho dizer para você que talvez teve um cargo na igreja e hoje não tem mais e se entristeceu. Eu venho te dizer: não foi Deus que te fez isso para você, não foi Deus. Se você perdeu aquela coragem de dobrar o joelho e orar meia hora, não foi Deus e não foi a igreja que te tirou, foi você mesmo, você mesmo. Mas este Deus que está dizendo que mesmo você sendo fraco, Ele está hoje aqui para restituir, como Ele restituiu o filho da viúva de Naim e entregou vivo nos braços. Hoje Deus quer te levar vivo para casa, vivo espiritual. Glória a Deus. Eu convido você para vir à frente, eu convido você para vir à frente.